Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma aula cujo tema hoje é deriva continental e tectônica de placas. Veremos na aula de hoje como esses dois assuntos eles estão relacionados, né? Falaremos um pouco especificamente sobre a dinâmica das placas tectônicas, lembrando que esse assunto ele faz parte de um assunto maior, que é o entendimento das formas da superfície terrestre. O objetivo principal desse conjunto de aulas é esse: compreender um pouco melhor as paisagens terrestres e o entendimento das suas formas aparentes. Certo? Então vamos lá. Inicialmente, vamos definir, né, o que é tectônica de placas, antes da gente entender especificamente o seu funcionamento. A tectônica de placas é uma teoria, certo? É uma teoria que nasce na geologia e ela tem por objetivo descrever o movimento das placas tectônicas e as forças atuantes nesses movimentos, certo? Em função da importância que a tectônica de placas adquiriu, ela se tornou o grande paradigma das ciências da Terra. Como assim paradigma, né? Paradigma a gente pode entender como uma ideia amplamente aceita nas ciências em geral, certo? Então, é uma ideia que foi se desenvolvendo gradativamente, como veremos, né? Não foi uma teoria que nasceu da noite para o dia, foram décadas de desenvolvimento, que resultou em uma teoria atualmente amplamente aceita e que é capaz de unificar diferentes áreas que estudam o que a gente entende por sistema Terra, né? O planeta Terra, naturalmente, é muito complexo, existe um conjunto muito amplo de fenômenos, né? Amplo a ponto de nós não conseguirmos compreender ainda boa parte deles, mas esses fenômenos eles estão relacionados de alguma maneira, né? E alguns deles se relacionam diretamente no entendimento da tectônica de placas. Então, essa teoria é uma síntese de conhecimentos e descobertas acumuladas, tá? Por isso que ela levou tanto tempo, aí, como veremos, para se desenvolver. Para o desenvolvimento dessa aula, a gente precisa considerar que os processos naturais que a gente está trabalhando são muito extensos, tá? Tanto espacial quanto temporalmente. Então, como são fenômenos muito amplos, não só pela área que eles ocupam, como também pela escala de tempo, nós temos normalmente uma certa dificuldade de compreendê-los, né? Escapa um pouco a nossa compreensão, porque os fenômenos humanos, eles são, via de regra, de curta duração, eles duram um tempo que está dentro do que a gente chama de tempo histórico, né? Dura dias, meses, eventualmente alguns anos ou décadas, vai? E aqui a gente está trabalhando com processos que levam milhões de anos para serem processados, né? Então eu recomendo inclusive que vocês assistam a aula relativa à escala de tempo geológico, para a gente conseguir posicionar esses fenômenos dentro da escala, né, de atuação que é exigida para uma melhor compreensão. Falando especificamente da deriva continental, eu preferi falar um pouquinho sobre ela, porque se a gente fizer uma pesquisa na internet, né, seja em sites ligados à educação, seja em alguns vídeos no YouTube, frequentemente a deriva continental é colocada como uma teoria sinônima de tectônica de placas, tá? Mas não é bem assim. Embora elas estejam intimamente relacionadas, a gente não pode tratar como sinônimas, certo? A teoria da deriva continental, ela talvez seja a mais bem acabada ideia para explicar, abre aspas, o notável recorte complementar entre as linhas de costa atlântica da América do Sul e da África, né? Citando um professor aí que dedica a vida ao estudo desses fenômenos relacionados à estrutura da Terra, certo? Como assim, professor? Recorte complementar entre as linhas de costa? Vamos lá. Vamos pensar as grandes navegações, né? As grandes navegações, elas, dentre muitas outras consequências, elas acabaram
levando a um grande conhecimento da superfície terrestre. Ela ampliou os horizontes conhecidos até então, né? Os europeus muitas vezes restringiam o conhecimento de mundo à Europa, uma parte da Ásia, norte da África, mas o continente americano, por exemplo, ainda não era de conhecimento dos europeus. Então, as grandes navegações possibilitaram um conhecimento muito mais amplo da superfície terrestre. E, gradativamente, começam a surgir os primeiros mapas mundi, os primeiros mapas mundiais, né? Descrevendo cartograficamente a superfície terrestre. Um deles é o mapa de Ortelius, publicado em 1570, que é um dos primeiros mapas mundi de fato. A gente pode observar, inclusive, né, que a forma dos continentes ainda não estava plenamente conhecidas, né? Mas o que começou a se observar a partir de então é que a costa atlântica da Europa e da África eventualmente se encaixariam com a costa da América do Sul, América Central e América do Norte. Parecia haver uma complementariedade, né? Um encaixe entre essas duas porções continentais. Então, um intelectual, né, como Francis Bacon, que é considerado o pai da ciência moderna, em função do fato de que ele efetivamente sistematizava seu conhecimento, né, ele observa isso e ele levanta a hipótese de que, eventualmente, as massas continentais americanas e africanas e europeias um dia foram encaixadas, né? E que, eventualmente, esses continentes se moveriam. Acontece o seguinte, o Bacon falou isso em 1620 e poucos, né? Por aí. Naquela época não havia nenhuma possibilidade tecnológica de se realizar uma descrição, né, um pouco mais precisa sobre esse fenômeno, mas a ideia já existia, embora não fosse possível comprová-la, certo? Bom, o tempo passou, né? E já estamos aqui em 1915, vejam bem, tá? Eu dei um salto temporal, quando de fato começa a haver um entendimento um pouco mais aprofundado, de fato, da dinâmica da litosfera. E esse alemão, né, Alfred Wegener, falecido em 1930, ele foi um aficionado no assunto, ele era um meteorologista, geofísico, aficionado no assunto. Ele coletou uma quantidade inacreditável de dados relacionados à tectônica de placas, né? E ele pensou que os continentes poderiam se juntar como pedaços de uma louça partida. Ele falou, então, se a gente consegue identificar os pedaços corretos da louça e consegue encaixar esses pedaços, a gente consegue reconstruir essa louça que uma vez existiu, né? E ele pensou que os continentes talvez fossem o mesmo caso, né? A mesma analogia. E foi ele, por exemplo, que nomeou um suposto supercontinente que existiu no passado, chamou esse supercontinente de Pangeia, né? Pan, todo, e Geia significando terra. Então, um imenso continente pretérito, massas continentais interligadas entre si e contornadas por um oceano também igualmente gigantesco. Tá? Essa outra foto que vocês têm, né? Aqui é a foto dele na última expedição que ele realizou. Essa foto é impressionante, inclusive, porque ele estava em plena Groenlândia durante o inverno, né? E poucos dias depois ele morreu de fadiga, tá? Ele saiu do campo de pesquisa, né, onde estava sitiada ali a base de pesquisa dele. Ele foi buscar mantimentos para a base. Muitas horas depois deram falta dele. Provavelmente ele morreu de exaustão e frio. É muito frio, né? Ele era um fumante, fumava muito, né, naquele período.
e provavelmente uma somatória de todos os fatores aí levou ele à morte, certo? Curioso que o corpo dele nunca foi encontrado, né? Acredita-se que o corpo dele hoje esteja a mais de 100 metros de profundidade abaixo do gelo, tá? Mas ele, aficionado que era pela pesquisa, ele morreu pesquisando o assunto. E o que ele buscou, né, em suas pesquisas? Ele buscou acumular evidências que comprovassem a deriva continental. Tá? Em um livro monumental que ele publicou em 1915, por isso a data, né, que a gente dá para a teoria da deriva continental, um livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos, ele buscou coletar dados paleontológicos, ou seja, fósseis de seres vivos da mesma espécie encontrados em locais separados por oceanos, observando que esses fósseis, nem todos eles voavam, né? Tá? Então eram fósseis terrestres, animais terrestres. Se esses animais eles não voavam, como eles poderiam ser encontrados em continentes tão distantes entre si? Tá? Essa gravura que vocês estão vendo, que é uma representação, né, da localização aí dos fósseis que ele encontrou, foi um esquema, né, proposto por Snyder Pellegrini, que era um geógrafo francês, tá, que também estudava o mesmo assunto. Então esse esquema é mais do Pellegrini do que do Wegener. Só que eles vão no mesmo caminho, né? A teoria vai no mesmo caminho, tá? Só que o Wegener, ele não se restringiu a coletar dados paleontológicos, tá? Ele coletou dados paleoclimáticos, né? Sedimentos glaciares em ambientes atualmente quentes, os mesmos sedimentos, né? Então, sedimentos de ambientes frios em locais atualmente mais quentes e sedimentos semelhantes em diferentes continentes. Isso aqui é interessante, né? Ele coletou evidências litológicas, né? Ou seja, rochas mineralogicamente idênticas em continentes separados, tá? Então, a origem dessas rochas deve ter sido a mesma e elas foram posteriormente separadas. E dados geomorfológicos, né? Não só a semelhança das linhas de costa, mas a continuidade de estruturas geológicas, né, semelhantes, separadas por oceanos, né, em continentes diferentes. Estrutura geológica é um assunto que nós veremos também nas próximas aulas, tá? O que é uma estrutura geológica, como compreendê-las, certo? Então, o Wegener, o grande esforço dele em vida foi coletar de fato dados que comprovassem que esses continentes provavelmente estariam de fato unidos em algum momento, certo? Recomendo, inclusive, que vocês abram o artigo, né, na Wikipédia de Gondwana, né, que é um artigo muito completo sobre o assunto. Tá em inglês, mas vocês vão poder meio que ver um debate de fundo relacionado a isso que a gente está vendo agora. É bastante interessante, tá? Deem uma olhada, pelo menos, porque vale a pena. Bom, outros autores, né, posteriores ao Wegener se dedicaram ao assunto, como o geólogo sul-africano Alex Dutu, tá? E acho que é assim que fala, tá, senhores? Eu não sei francês, eu estou chutando a pronúncia. Mas esse geólogo, por exemplo, ele observou uma correlação de depósitos de carvão, né, da mesma idade em continentes separados, né? Ele observou também que estruturas de rocha dobradas no continente, na parte sul do continente americano, né, e na África, aparentavam ter uma complementaridade entre eles, reforçando a teoria da deriva continental, tá? Acontece o seguinte, a teoria da deriva continental, apesar de suas robustas evidências, ela não conseguiu explicar dois elementos muito importantes. A força motora, né, que movimentaria essa camada externa rígida da Terra, tá? E o motivo para a ocorrência desse fenômeno. Então, duas questões muito importantes, né? A gente até pode afirmar que os continentes um dia estiveram juntos, mas a gente não conseguia explicar na época como eles estavam juntos e não estão mais. De tal modo que a teoria da deriva continental sofria de um certo descrédito, né? Chegando a ser classificada como geopoesia, né? Uma ideia muito bonita, agradável aos ouvidos e aos olhos também,
que, no entanto, carecia aí de uma comprovação um pouco mais evidente. Tá? Essa ideia ela não caiu no esquecimento completamente, mas ela não ganhou a importância, né, que Wegener gostaria. Mas vejam, o tempo passou, né? E em 62, finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, surge uma nova teoria, que é a teoria da expansão do assoalho oceânico. Vocês não precisam se preocupar em decorar propriamente essa teoria, tá? Mas ela é muito relevante, porque por meio dela, a teoria das placas tectônicas, né, a teoria na verdade, a teoria da deriva continental volta a ser mencionada e volta a ter crédito. Então, esses dois professores, né, Harry Hess, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e o Robert Dietz, da instituição Scripps de Oceanografia, vejam, ambos num contexto de pós-guerra, né, com novos instrumentos de medição, novos navios oceânicos. Eles realizaram um trabalho de reunião de dezenas, de milhares, né, de amostras de rochas, uma quantidade muito grande de evidências, né. Eles tiveram condições também de realizar um estudo aprofundado sobre os fundos oceânicos. Finalmente, eles conseguem dar uma explicação para os processos que regem a dinâmica terrestre e o mecanismo que movimenta as placas litosféricas. Tá? Por meio da teoria da expansão do assoalho oceânico, a teoria das placas tectônicas finalmente havia sido validada. Tá? Vejam, então, a teoria da deriva continental ela não é oposta à teoria das placas tectônicas, né? Ela faz parte da história da teoria das placas tectônicas. Mas a teoria das placas tectônicas em si, ela é um agrupamento de todos esses conhecimentos que vieram antes. Então eu prefiro fazer essa distinção para a gente não tomar essas teorias como sinônimas, embora sejam complementares, certo? O Wegener, a partir daí, ele passa a ser relembrado, né? Ele tem uma importância, o nome dele é muito importante nas ciências da Terra, nas ciências ligadas, né, aos estudos da Terra, atualmente. E tanto é que quando ele completou 100 anos de nascimento, né, em 1980, a Alemanha realmente fez uma série de celebrações em homenagem ao nome dele, né? E eu trouxe aí um selo que na época foi publicado como forma de ilustração, né? Da importância que ele passa a ter para as ciências da Terra. Naturalmente, a teoria das placas tectônicas não se encerra aí, né? Outros estudos tiveram prosseguimento, como a descrição das falhas transcorrentes, estudos relacionados a paleomagnetismo das rochas, né? Aqui tem um errinho aqui, né? O surgimento de modelos computacionais, certo? Que permitem a modelagem de dinâmicas internas à Terra de uma maneira muito mais eficiente, né? Então os estudos eles não se encerram, pelo contrário, eles estão em pleno funcionamento, né? Em plena realização até os dias de hoje, tá? Afinal de contas, como eu disse no início, são processos muito amplos, espacial e temporalmente falando. Então é um desafio para nós darmos conta de todos esses fenômenos relacionados. Bom, então falando propriamente agora, né, sobre a tectônica de placas. A gente deve se lembrar que a verdadeira casca da Terra, né, casca entre aspas, porque a Terra ela não tem exatamente uma casca, mas se tivesse, ela de fato seria a litosfera e não a crosta, tá? A litosfera, ela é justamente em termos físicos, né, em termos de estado da matéria, ela é a junção da crosta e da parte superior do manto superior, certo? Se nós olharmos do ponto de vista químico, manto e crosta não se confundem, tá? Inclusive, o limite entre a crosta e o manto é o que a gente chama de descontinuidade de Mohorovic, tá? Agora, a litosfera é mais do que a crosta. E é esse pedaço, né,
de rocha sólida, a dinâmica dessa litosfera que explica, né? É a dinâmica dessa litosfera que está por trás da tectônica de placas, e não propriamente a crosta em si. Tá? Veremos como isso funciona. Lembrando, né, que a crosta são minerais silicatados, né, silício e oxigênio, com uma maior concentração de alumínio, enquanto que o manto também, né, são materiais silicatados, porém com uma concentração menor de alumínio e maior de ferro e magnésio. Tá? Então, quimicamente, são materiais diversos. Agora, a parte superior do manto superior e a crosta, do ponto de vista de estado da matéria, são uma coisa só, que é o que a gente chama de litosfera. Essa litosfera, ela não é contínua. Essa casca da Terra não é uma coisa perfeitamente lisa, né? Não mesmo. Ela é toda quebrada em grandes pedaços, tá? Ela apresenta falhas, compondo um grande quebra-cabeça, cujas peças são justamente as placas tectônicas, certo? Então, placa tectônica a gente pode tomar como sinônimo de um pedaço de litosfera, tá? O conjunto das placas tectônicas compõe a litosfera como um todo, que é a casca rígida do interior da Terra. Nós estamos andando sobre a litosfera, tá? Nós temos um contato aí, mais ou menos, né, direto com a litosfera, certo? Então, notem, quando a gente vê um mapa das placas tectônicas, né, um planisfério com as placas tectônicas, e a gente observa um mapa com a localização dos principais terremotos, né, dos terremotos de maior magnitude, a gente consegue observar uma correlação muito próxima. Tá? A gente observa que os terremotos eles não ocorrem em qualquer lugar aleatoriamente. Tá? Embora nós tenhamos terremoto em praticamente toda a superfície terrestre, eles estão fortemente concentrados em algumas faixas, que são faixas um pouco mais grossas ou faixas um pouco mais finas, certo? Eu adianto já, né? Já vou adiantar, mas a gente vai ver isso nos próximos slides. As faixas grossas são limites de placas, né? Que se encontram. Tá? São placas que a gente chama de limite convergente. Enquanto que as faixas finas são regiões de separação de placas. É o que a gente chama de limite divergente entre as placas, certo? Então, quando a gente coloca num mapa, né, o epicentro de uma grande quantidade de terremotos, como nesse mapa aqui que nós temos, a gente observa que esses terremotos ocorrem preferencialmente na borda das placas tectônicas, certo? O que é mais uma evidência da própria existência das placas tectônicas. Lembrando que os terremotos, né, eles liberam uma grande quantidade de energia, né, de ondas sísmicas. Essa quantidade de energia liberada por um terremoto só poderia ser liberada em função de um grande evento. Tá? E esse evento é justamente o surgimento, né, de trincas, falhas em rochas que liberam uma energia ali acumulada ao longo de décadas, às vezes séculos, milênios, né? E essa grande liberação de energia faz o chão tremer, tudo bem? Na forma de terremoto. Então, essa grande energia só poderia, de fato, ser liberada em função de um grande evento, como o contato entre placas tectônicas. Bom, qual é o mecanismo que está por trás do movimento das placas tectônicas? É o que nós chamamos de convecção. Tá? Convecção é um fenômeno, né? Caracterizado pela transferência de calor por meio da própria matéria. É a única maneira que existe, né, de se transportar calor, transferir calor? Não. Existem outras formas, como a condução e a irradiação. Né? O calor do Sol, por exemplo, chega até a Terra por meio da irradiação. O Sol não tem que vir até a Terra, encostar na Terra para aquecer a Terra. Né? O calor ele é irradiado. A convecção, por sua vez,
ela transporta o calor por meio da própria matéria. Então, é a matéria em si que se movimenta e consigo leva calor. Tá? Esse é um fenômeno que ocorre em todos os materiais fluidos. Tá? Então, materiais líquidos e gasosos, né, se movimentam realizando um movimento de convecção. Tudo bem? Esse pequeno exemplo que eu dou para vocês, né, da dinâmica da atmosfera, já é até mesmo um spoiler que eu estou dando para quando a gente começar a falar de climatologia, principalmente circulação geral da atmosfera, a gente vai observar que é esse movimento de que o ar próximo à superfície esquenta e sobe, em alta troposfera, esfria e desce, criando o que a gente chama de células convectivas. Tá? Mas esse fenômeno ele ocorre em qualquer lugar, não precisam ser fenômenos de grande escala, como fenômenos atmosféricos. Tá? A gente pode ver, por exemplo, uma panela cozinhando água para você fazer um café, ou aqui no caso, né, bastante didático, uma panela cozinhando macarrão, tá? Para aquela deliciosa macarronada de domingo, que eu pelo menos adoro, né? E aí a gente observa que há realmente um fenômeno, né, em que parece que o macarrão está girando dentro da panela. Esquenta, sobe, esfria, desce. De fato, o macarrão está girando dentro da panela, realizando um movimento de convecção. Ou seja, próximo ao fogo da panela, há uma maior quantidade de calor. Tá? Esse calor leva a um maior movimento das moléculas, que ocupam mais espaço, expandem, né, ocupam uma área maior. A matéria é a mesma, só que essa matéria ocupa uma área maior, diminuindo a densidade da matéria. Tá? Então, a matéria fica, entre aspas, mais leve e sobe. Acende. Chega na superfície da panela, libera-se esse calor, a atividade molecular se reduz ligeiramente, tá? Aumenta-se novamente a densidade dessa matéria, a matéria fica, entre aspas, mais pesada, e o material desce. Então, esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Certo? Tá bom. Esse fenômeno também ocorre no interior da Terra, esse fenômeno de convecção, sendo que a fonte de calor no interior da Terra é o núcleo terrestre. Calor esse proveniente ainda daquele período de formação da Terra há mais de 4 bilhões de anos atrás. Então a Terra estava sendo formada, né, num processo chamado acreção. A acreção do material e o decaimento radioativo, né, dos materiais geram calor, e esse calor ainda está parcialmente preservado no interior da Terra. Então esse calor ele é transferido do núcleo para o manto, tá? E o manto esquenta e sobe. Tudo bem? Chega próximo à litosfera, por baixo da litosfera, esfria e desce. Tá? Eu vou deixar uma sugestão aqui na descrição do vídeo para vocês verem um modelo computadorizado, né, de um fluido se movimentando e realizando convecção. Tá? Agora imaginem o seguinte, vocês pegam uma escada rolante, por exemplo. Tá? Não é você quem anda, é a escada rolante. Só que você, por estar em cima da escada rolante, se movimenta junto com ela. Tá? É o que acontece com as placas tectônicas. Não são as placas tectônicas que se movimentam propriamente. Tá? É o material abaixo dela, a astenosfera, mesosfera. Porém, o movimento da astenosfera funciona como se fosse uma esteira rolante que leva ao movimento das placas tectônicas. Tá? Então, é o seguinte, se esse material, se nós temos células convectivas, né, cujas porções, né, cada uma das porções realiza movimentos opostos, cada uma vai para um lado, como é exatamente o caso dessa representação aqui no slide, as placas tendem a se separar. Tá? Agora, se o movimento fosse o oposto, tá? As células convectivas estivessem girando para o mesmo lado, né, o mesmo sentido,
Então essas placas estariam se encontrando, criando aí o que a gente chama de limites divergentes e limites convergentes, certo? Bom, o fato é que nós ainda não temos total certeza, né, de qual é exatamente esse movimento realizado pelas camadas inferiores da litosfera, né? Há quem diga que a mesosfera e a astenosfera elas se movimentam de forma independente, porém complementar, tá? Há quem diga que mesosfera e astenosfera realizam um grande movimento, tá? Levando, né, por meio da própria matéria, o calor para próximo da litosfera. E há quem diga que esse modelo ele é um pouco mais complexo do que isso. E provavelmente é mesmo, tá bom? O fato esse material abaixo da litosfera realiza, sim, um movimento bastante complexo. Agora, senhores, não tenham dúvida, esse movimento é extremamente lento, tá? A gente está falando aí que a mesosfera, ou que seja só a astenosfera, vai, mas mesosfera e astenosfera junto, elas têm milhares de quilômetros de extensão, né? A gente está falando de pelo menos uns 3.000 quilômetros, só para realizar um movimento ascensional, né? Do núcleo até a litosfera. E esse movimento ele é realizado num ritmo de poucos centímetros por ano, tá? Centímetros por ano. Então, para nós vermos algum efeito concreto na superfície terrestre, a gente tem que pegar esses centímetros por ano e multiplicar por milhões de anos. Se a gente realiza essa multiplicação em milhões de anos, aí a gente vai ver, de fato, uma dinâmica superficial. Por isso que eu digo, são escalas de tempo, escalas espaciais muito amplas, para uma simples compreensão, né, do ser humano. Não é uma compreensão óbvia, é isso que eu quero dizer. De fato, a gente pode ter um pouco de dificuldade mesmo para conceber um movimento tão amplo e demorado como esse. Tá? Então aqui, ó, eu trouxe um vídeo para gente extremamente didático, tá? Mostrando o movimento das placas tectônicas nos últimos 200 milhões de anos. Eu vou dar o play. Vejam, essa formação que nós estamos vendo aqui no vídeo é o que a gente chamava de Pangeia. Tá? Os continentes todos reunidos, né? E a gente vê algumas estruturas aqui, né? Interligadas, inclusive. É por isso que o Wegener ele foi para a Groenlândia. A gente pode ver que a Groenlândia ela tinha uma importância muito grande de conexão entre a Europa e a América do Norte. Então o Wegener vai até a Groenlândia para coletar dados, né, que reforçassem a deriva continental. Vou dar o play. E cada momento do vídeo é 1 milhão de anos que passa, tá? Então vejam, de 200 milhões de anos para cá, né, para a atualidade. E o lento, porém não tão lento assim, movimento das placas tectônicas. Não são os continentes que se movem, são todas as placas de uma vez só. Isso é que é importante que se diga. Tá? Os continentes fazem parte das placas tectônicas. Em algumas situações, nós temos oceanos em cima. Tá? Como é o caso aqui da abertura do Oceano Atlântico. Veja, 200 milhões de anos atrás, o Oceano Atlântico não existia. Ele passou a existir de um tempo para cá, tá? De alguns milhões de anos para cá. Agora eu queria chamar a atenção, particularmente, para os últimos milhões de anos aqui. Ó, deixa eu voltar um pouco mais. Ó, observem a Índia, aqui embaixo, tá? A Índia que estava ligada à Antártida, certo? Vou dar o play e observem o que acontece com a Índia. Ela começa a se deslocar, né? A placa tectônica indiana, onde a Índia está situada, a atual Índia, né, obviamente, começa a se deslocar em direção à Ásia, tá? E vejam que é um movimento realmente bastante rápido que ela faz, e em apenas aí 60, 70 milhões de anos, ela se desloca ela realiza um percurso bastante longo. Observem, há 10 milhões de anos atrás,
a Índia ainda não havia se encostado na Ásia, tá? No restante da Ásia. Há 5 milhões de anos ainda não. Há 2 milhões de anos ela começa a se encostar. Ups! Deixa eu voltar. Deixa eu pegar bem o finalzinho aqui. Ó. 1 milhão de anos ela se encosta. É o encontro dessa placa tectônica da Índia com a placa eurasiana que faz surgir uma estrutura geológica chamada dobramento moderno, tá? Que vai gerar o que nós chamamos de Cordilheira dos Himalaias. Tá? Os dois maiores, os picos mais altos do mundo, né, estão nessa cordilheira. Tá? Então a gente pode dizer que o Himalaia é um bebê, é um bebezão, tá? Que surgiu há pouco mais de 1 milhão de anos. Professor, 1 milhão de anos é tempo demais. Sim, de fato é tempo demais. Para nós, seres humanos. Para o sistema Terra, 1 milhão de anos atrás é um fenômeno que ocorreu há pouquíssimo tempo atrás. É muito recente. Tá? Isso explica, inclusive, o fato de a cordilheira ser tão alta. Serem montanhas tão altas ali, né? Por quê? É um fenômeno recente que ainda está ocorrendo, na verdade, ele não parou de ocorrer, né? Assim como a abertura do Oceano Atlântico também não parou. Professor, significa que nesse exato momento, África e Brasil estão se separando? Sim, estão, neste exato momento. Toda a placa sul-americana está se afastando da placa africana alguns centímetros por ano. É um movimento amplo, geral, né? Lento e que, portanto, escapa à nossa compreensão. Mas está ocorrendo, hein? Todo ano o Brasil se afasta um pouquinho da África. Joia. Então, olha, uma breve revisão aqui, né? A crosta é a parte superior da litosfera. Então, os continentes, eles fazem parte da litosfera e se deslocam junto com a litosfera, tá? A gente pode dizer que as placas tectônicas, né? Toda esse pedação de litosfera aqui, a crosta e a parte superior do manto superior, eles, de uma certa forma, boiam na astenosfera, assim como um iceberg boia no oceano, tá? As massas litosféricas também boiam nessa astenosfera e o movimento inferior da astenosfera leva a uma movimentação das massas acima, tá? Beleza. E notem, as placas tectônicas, em função da sua composição, né, como a gente já viu um pouquinho na aula anterior, elas podem ser diferenciadas em placa, em crosta, né, continental ou oceânica, tá? Em função da composição mineralógica dos continentes, eles são um pouco menos densos do que as placas oceânicas, tudo bem? As placas oceânicas, elas são jovens, elas têm, quando muito, 200 milhões de anos, certo? Enquanto que as placas continentais, elas têm rochas que datam de praticamente o surgimento da Terra. Rochas de mais de 4 bilhões de anos, até 4 bilhões e 400 milhões de anos, tá? Sendo que talvez a rocha mais comum é o granito, tá? E as placas oceânicas, elas são formadas basicamente de basalto, tá? Que é uma rocha cristalina extrusiva, né? Formada pelo resfriamento do magma, diretamente, certo? Então, num eventual encontro, né, de uma placa continental com uma oceânica, é provável que a placa oceânica afunde na astenosfera novamente, porque ela é mais densa, e a placa continental fique por cima. Como assim? Temos 3 situações aqui de limites convergentes. O encontro de 2 placas oceânicas, que é o que ocorre, por exemplo, no Japão, tá? Sendo que o Japão, ele literalmente é o biquinho da placa, né? Que emerge para fora do oceano, nesse movimento de dobra das placas, no encontro entre elas, tá?
a ponta, digamos assim, de uma das placas emerge formando ilhas, que são as ilhas que compõem atualmente o que a gente entende por Japão. Tá? Nós temos uma situação de encontro de placa oceânica com continental, e aí nesse caso foi o que eu disse, a placa oceânica, por ser mais densa, afunda de volta na astenosfera e vai ser destruída, né? Ela vai derreter literalmente e vai voltar a fazer parte da astenosfera e do manto, tá? Enquanto que a placa continental ela fica na parte superior e dobra, tá? Produzindo uma forma na paisagem que a gente chama por montanha, ou uma estrutura geológica chamada dobramento moderno. Tá? Por isso a gente chama de dobramento, né? Porque as rochas dobram. E moderno, porque ocorreu nos últimos milhões de anos. E nós temos uma situação de encontro de duas placas continentais, né? Que aí tem uma capacidade ainda maior de criar grandes cordilheiras, porque nesse caso não há exatamente uma placa que afunde preferencialmente. Então as duas placas acabam dobrando um pouco, certo? Olha, então dando um close aqui no encontro de uma placa oceânica com uma continental, que é o que ocorre, por exemplo, entre a placa de Nazca, que seria essa daqui, da esquerda, e a placa sul-americana, a placa da direita, tá? Aqui poderia ser o Chile, essa massa continental aqui poderia ser o Chile, tá? Bem no contato aqui da placa oceânica continental, nós temos o que a gente chama de fossa oceânica ou abissal, que é um ponto realmente fundo. São os pontos mais profundos do oceano, tá? Uma região extremamente escura, porque não chega a luz solar ali, né, em função da profundidade, e submetida a uma altíssima pressão, né? É muita água, são quilômetros e quilômetros de água em cima, né, dessas fossas. Então são regiões praticamente inacessíveis, até, né, mesmo com os aparelhos mais avançados de observação e medição que nós temos, a gente tem dificuldade de observar essas regiões. Tá? Nós vemos aqui montanhas, tá? Superficialmente, né, a gente visualiza as montanhas. E nós vemos aqui, ó, na parte interna, na estrutura dessa montanha, a gente vê rochas dobradas, estruturas dobradas. Daí o nome dobramentos modernos, que falaremos em profundidade nas próximas aulas. Bom, e nós podemos ter também separação de duas placas, tá? A separação de duas placas oceânicas. Por quê? Porque o movimento da astenosfera abaixo da litosfera é um movimento em que as duas porções de astenosfera vão para caminhos opostos. Queridos e queridas, esse movimento oposto realizado pelas placas não abre um buraco que vai dar no meio do inferno. A ideia não é essa. Acontece o seguinte, vai se abrir pequenas fraturas na rocha, tá? Pequenas falhas. Essas pequenas fraturas são suficientes para que escape por ali uma porção de manto, tá? Uma quantidade de manto, que a gente chama de lava, tá? Lava vulcânica. Essa lava rapidamente vai preencher essa fissura e vai se incorporar às placas tectônicas dessa região. Então, os limites divergentes de placas é o que a gente chama de região, né, de criação de novas placas. Aí as placas são formadas, porque você abre uma pequena fissura, essa fissura é rapidamente preenchida por lava, essa lava resfria e se junta às placas que já existiam. Só que as placas continuam se afastando. Vai passar mais alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, que seja, essas placas vão juntar força para se separar mais um pouco e abrir mais uma fissura, que será novamente preenchido por lava. E assim sucessivamente, tá? Eu recomendo que vocês abram esse vídeo no YouTube, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, para que sirva de ilustração ao que eu acabei de falar, tá? O estudo do paleomagnetismo é uma fortíssima evidência desse fenômeno que eu acabei de descrever. Vale a pena assistir, tá? Mas a gente também pode ter separação, né, de placas em ambiente continental, tá? Então, uma parte da África nesse momento está rachando no meio, literalmente. Nossa, professor, se eu for lá agora, então, eu vou ver a Terra se abrindo? Não.
tá? Porque é um fenômeno, como eu disse, que leva milhões de anos. Porém, você vai ver evidências na paisagem da ocorrência desse fenômeno. Por exemplo, tá? Esse parque que tem lá no Quênia, que, aliás, uma curiosidade, né? É o parque que inspirou as paisagens que aparecem no filme Rei Leão. Para quem gosta, é um destino aí sensacional para ser feito. E a gente consegue ver, né, realmente porções de terra que parece que já estiveram juntas e estão se abrindo. Professor, pode ser que no futuro nós tenhamos um oceano entre esses dois grandes blocos rochosos que a gente está observando? É bem provável que isso ocorra, tá? Basta dar tempo para o fenômeno ocorrer, né? Talvez algumas dezenas de milhões de anos, e a gente pode observar aí a separação total dessas duas massas terrestres. Tá? Olha, essa é um mapa que eu quero que vocês pausem o vídeo e observem com calma esse mapa. Ele data a idade do assoalho oceânico. Tá? Então a gente vê que quanto mais vermelho, mais jovem é a rocha. Quanto mais azulado, né, mais antiga é a rocha. E a gente consegue ver que bem aqui no meio do Oceano Atlântico nós temos as rochas mais jovens, porque de fato é o limite divergente onde as rochas estão se formando. Mas ela se forma, se adere às placas que já existem e no futuro acaba se afastando, abrindo uma nova fissura que vai ser preenchida por mais lava, que vai formar um novo basalto mais jovem, que vai se incorporar às placas tectônicas e que no futuro vai se separar de novo e assim sucessivamente. Então o assoalho oceânico ele vai se expandindo aqui no caso do Oceano Atlântico. Então essa é uma região, ó, de formação de placas. Enquanto que esses limites convergentes aqui, como a placa de Nazca e a placa sul-americana, é uma região de destruição de placas. Tá? O que se forma de um lado acaba se destruindo do outro. A ideia é essa. Um lado de uma placa está sendo construída. O outro lado da placa, como está sendo tudo deslocado, né? Todo esse bloco de rocha está sendo deslocado, o outro lado da placa provavelmente está sendo consumido, tá? No encontro das placas. E nós temos o limite, finalmente, que é o que a gente chama de limite transcorrente, certo? Que é aquela situação em que as placas nem se encontram, nem se afastam. Elas se deslocam lateralmente uma com relação à outra. Tá? É o fenômeno que nós observamos ali na Califórnia, tá? A famosa falha de San Andreas. O professor assistiu um filme em que a Califórnia se divide em duas, da noite para o dia, e começa a engolir casas, pessoas, cidades inteiras, num terremoto que chegou à escala 12 na escala Richter. Isso pode acontecer? Não. Não é assim que funciona, tá? Com certeza haverão terremotos fortes nessa região, tá? Que não são terremotos triviais, mas esse é um processo que vai ocorrer gradativamente, e essas duas grandes placas vão gradativamente se deslocando, e eventualmente no futuro se deslocam a ponto de a Califórnia se separar do restante do continente. Isso é possível? Sim, é possível. Só que é um deslocamento lateral, tá? Elas não estão se abrindo, uma se separando da outra, como é a região ali do Rift Valley no chifre da África. Tá? Não é uma separação, não é um movimento oposto, é um movimento lateral. Eu vou deixar mais um vídeo na descrição aqui também, complementar, para a gente se aprofundar um pouquinho em relação ao que é um limite transcorrente. Né? Tem a ver aí com a diferença entre velocidade angular e velocidade linear da superfície terrestre em diferentes latitudes. Ok? Mas eu não vou me aprofundar nisso agora não. Então aqui, ó, um mapa, né, das placas, incluindo aí o assoalho oceânico. Então a gente retira os oceanos de cima para ver como é, né, o assoalho. Naturalmente esse mapeamento do assoalho oceânico levou décadas para ser realizado, não é um trabalho trivial de ser feito. E a gente consegue observar aqui valores, ó, deem pausa no vídeo e observem com calma. Eles colocam aqui, ó, o quanto as placas se deslocam ano após ano, né? Centímetros por ano.
Então aqui um deslocamento de 3,5 centímetros por ano entre a África e a América do Sul. É esse o ritmo de afastamento dessa porção da placa a cada ano. Tá? E a gente vê também, ó, limites, né, em que as placas estão se encontrando. Olha que interessante. E as datações aqui, né? As demonstrações aqui de quanto tempo leva para esse processo ocorrer. Vejam com calma esse mapa. Vale muito a pena. Para encerrar, uma imagem síntese. Abram lá o site da Enciclopédia Britânica, vocês vão ver outras imagens síntese, tá? Da dinâmica das placas. Então, o que eu disse aqui, as placas se separam em função do movimento que ocorre na astenosfera. As placas se separam. Ao se separar um pouquinho, abre-se, né, uma fissura, onde há uma incorporação de lava na placa, e essa fissura fecha. Anos depois, décadas depois que seja, ocorre uma nova fissura, e as placas se separam mais um pouquinho, criando placas. Enquanto que o encontro de placas aqui, ó, leva à destruição da placa. Por exemplo, essa placa aqui, ela pode ser a placa de Nazca, tá? Formada aqui um pouco mais a oeste e sendo destruída aqui um pouco mais a leste, tá? Abaixo aqui da placa sul-americana. E aqui, ó, no encontro entre as placas, nós temos as fossas oceânicas extremamente profundas. E acima da placa continental, nós temos a formação de montanhas e vulcões, senhores, sobre os quais nós não conversamos, tá? Em algum momento a gente fala sobre os vulcões, mas os vulcões eles estão muito relacionados a essa região de encontro de placas. Embora nós possamos ter também, né, o que a gente chama de hotspots, tá? Que são esses pontos quentes aqui. É como se fosse uma pequena trinca no meio de uma placa que permite a liberação de magma, né? E essa lava vai se acumulando em superfície e eventualmente pode formar até uma ilha, como é o caso exatamente do Havaí, certo? Por favor, deem pausa nesse slide, observem com calma também, tá? Esse slide, porque vale a pena a compreensão aprofundada dessa dinâmica. Bom, senhores, então um dia os continentes formaram um grande continente chamado Pangeia, que posteriormente se separou em dois, a Laurásia e a Gondwana, que inclusive eu sugeri para vocês, né, lerem um artigo sobre Gondwana na Wikipédia, tá? E esse movimento não cessou, né? Esse movimento de separação e encontro de placas não cessou, até que gradativamente nós chegamos à conformação continental que nós temos hoje, tá? Com certeza absoluta, essa conformação continental não é a última, tá? Outras formas, outras conformações existirão, caso nós aguardemos o tempo suficiente para observá-las. Tá? Daqui a alguns milhões de anos, a gente pode voltar aqui na superfície terrestre e vai observar que os continentes estarão numa posição diferente do que estão hoje. Certo? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo prestígio. A gente se encontra em breve. Tchau!